A Yuna veio aqui comprar lápis de cor, ó. Isso aqui é caixinha com 12 cores. É da própria Daiso aqui, ó, no Peru. Eu pensei que tinha de outra marca. Só tem dessas marcas? 12 cores, é tudo Daiso aqui. Pensei que tinha alguma marca mais conhecida. Não tem. Vai levar esse mesmo? Tá bom? Só vai comprar ralinho aqui, ó, pro banheiro. Aí tem esse. E tem esse aqui. Tô na dúvida de qual levar, ó. Hoje tô atrasado pra fazer a caminhada. Não sei nem se vai dar. Saindo daqui. Vocês já vão me ver lá caminhando. Cá estamos nós caminhando aqui. E eu tava vendo uma notícia, quer dizer, ultimamente está tendo muitos casos assim de pessoas de idade que dirigem ainda, né? E acaba se envolvendo com acidentes. Inclusive teve um aí mais recente que um senhor de 92 anos acabou atropelando uma mulher, né? E essa mulher veio a óbito, infelizmente. E ele acabou invadindo aí a linha do trem, né? Aí virou o carro uma linha do trem. Com ele não aconteceu nada, mas infelizmente veio uma pessoa a óbito, né? Então esse tipo de acidente tem acontecido bastante aí ultimamente. E a gente vê assim muitos comentários falando aí que pessoa de idade já não deve mais dirigir, né? Que tem que parar de dirigir. Mas a gente também esquece de um pequeno detalhe, né? A cultura dos dois países é bem diferente, né? Então eu não sei dizer se isso na maioria das vezes acontece aqui ou não. Mas eu tiro base assim pela vizinhança, né, da onde eu moro. E as pessoas de mais idade, normalmente elas estão morando sozinhas, sabe? Os filhos já cresceram, mudaram, né, vão procurar empregos melhores e saem daqui da região. Alguns filhos a gente percebe que ainda vêm visitar os pais, mas assim, não é uma visita frequente, sabe? Vem no ano novo, né? Tem algumas datas assim ao decorrer do ano que você percebe que eles aparecem para visitar. Então no restante do ano, essas pessoas de mais idade, elas praticamente vivem sozinhas, né? No caso, os dois vizinhos que a gente tinha eram de casais de velhos. O marido faleceu e ela ainda continua morando, né? A viúva continua morando ali. E na outra casa, a viúva mudou, né? Então, nesse outro caso, a filha, eu não sei se levou para casa dela, mas eu sei que a filha veio buscar. Não sei se está em tipo uma casa de repouso ou se está aos cuidados da filha, né? Mas enfim, ela não mora mais ali. Mas até então, né, quando o marido estava vivo, os dois moravam sozinhos, né? E o marido ainda dirigia também. Inclusive, eu cheguei a comentar em um vídeo que dava até assim um certo receio, porque uma vez ele gostava de conversar muito comigo e ele pediu para mim entrar no carro dele para ver como é confortável e tal. E nisso aí eu entrei e eu vi um monte de adesivo colado, sabe? Tipo, aonde tava lá o farol, né? Tava todo com tipo uma fita crepe assim, para ele não poder mexer. E tava escrito lá que não precisava mexer, que tava no automático, né? Porque todos os carros hoje em dia tem isso, né? Se começa a escurecer,
o farol acende sozinho, né? Então eu tava nesse modo. Aí na porta, assim, todos os botões assim que tinha no carro, que seria importante para ele, a pessoa da Toyota, né? Isso ele mesmo citou para mim. O pessoal da Toyota, para me ajudar, colocou esses lembretes. Então, ele tinha, eu não sei que tipo de problema que ele tinha, mas me parece que ele tinha uma falha temporária de memória, né? Algo parecido com isso, para estar escrito ali, porque nesse tempo que ele pediu para mim entrar, ele até falou assim, que às vezes ele esquece aonde é que liga o carro. Olha que ponto que estava. E ele ainda estava dirigindo, né? E a filha dele, assim, bem de vez em quando vinha visitar, né? E provavelmente sabia dessas condições e permitia que ele dirigisse. Mas por que permitia que ele dirigisse? Porque ele tinha, tipo, consultas médicas para se fazer, né? Compras. Então, teve também, saindo um pouquinho desse detalhe aqui, dessa situação, um outro vídeo que eu comentei sobre carro aqui no Japão, né? E morar no interior. Muita gente nos comentários falou que para morar aqui, né, o carro não é uma opção, é uma necessidade. De uma certa forma, dependendo de onde você mora, isso é uma verdade. Por exemplo, dá uma olhada aqui onde eu estou caminhando. Quem mora nessas casas aqui, né, tem que ter carro. Aí vai trabalhar como? Né? Vai fazer compra de que forma? Vocês veem que está passando o trem ali sempre, né? Mas a estação de trem aqui é um pouco distante. E ela é uma linha que não é tipo, vamos supor, para vocês terem uma ideia, o metrô, que ela tem várias linhas e abrange uma cidade inteira. Aqui não, ela tem uma linha, tem, eu não lembro se 4 estações aqui na cidade, então ela vai abranger esse trajeto aí, né? Quem quiser ir para algum lugar distante disso ou mora distante da estação, vai ter que fazer o uso do carro ou de táxi, né? Aí eu sempre digo que eu acho, né, na minha opinião, que o transporte público aqui não é muito barato, né? Eu não sei quanto que tá o ônibus aqui tem acho que 2 horários de manhã e mais 2 ou 3 horários à tarde. São 4 ou 5 horários que passa o ônibus aqui, né? Então é de manhã e no final da tarde. Se você estiver aqui no médico no meio do dia aí, não tem ônibus, né? Aí você pensa, mas para casos esporádicos assim, dá para pegar um táxi. Sim, concordo. Se esses casais que moram sozinhos só precisasse ir no médico uma vez, 2 vezes, sei lá, poucas vezes por mês, aí tudo bem. Mas e as compras que eles precisam fazer, né? Então todo dia eles precisam usar o carro. Tanto o vizinho da frente quanto de trás, que eu falei que são idosos, né? Sempre está saindo para fazer compra, vai ao médico, né? Precisa fazer as coisas. E com isso acaba necessitando do carro, né? Então, a gente pegar e fazer uma crítica com relação a isso, que deviam tirar a carta de todos os idosos, eu acho que é uma crítica um pouco dura. É lógico que existem pessoas e pessoas, né? Algumas que não têm mais condições de dirigir, como é o exemplo que eu tinha citado. Eu confesso que eu tinha um receio, né, dele se envolver em algum acidente assim. Graças a Deus ele não se envolveu em nada. Ele veio a falecer porque ele ficou mal da saúde mesmo, né? Mas ele, quando dirigia, você vendo ele dirigia, para mim era uma pessoa normal se eu não tivesse visto todos esses detalhes dentro do carro dele, sabe? Então
é meio complicado isso, né? A cultura aqui do Japão, eu não sei se é cultural isso, e isso vale para a maioria da população, né, do povo japonês, mas o que eu percebo é que os filhos tendem a sair de casa, né? Eu até entendo que cada pessoa tem a sua família para cuidar, né? Constitui uma nova família, mas se eu pensar assim a nível Brasil, né, que eu estava acostumado a ver os pais quando ficam mais de idade, dentro da comunidade japonesa, por exemplo, o filho mais velho, geralmente, né, eu não estou falando que isso é uma regra, mas na maioria das vezes o filho mais velho, ele sempre ficava para cuidar dos pais, né? Então isso é uma tendência que existe dentro da comunidade japonesa no Brasil. Pode ser que hoje mudou, né? Mas desde que eu me entendo por gente, desde pequenininho, eu tenho isso em mente. Tanto que meu pai era filho mais velho e ele que cuidava dos meus avós. Isso que seria, ó, da parte do meu pai, né? Pai dele. Então, aqui no Japão, eu não sei se também tem esse... Eu sempre ouvi falar disso, né? Que o filho mais velho fica incumbido de cuidar, né? Dos pais na velhice. Mas a experiência que eu tenho, é lógico que eu não conheço muita gente, né? Mas dentro do meu convívio, eu vejo que as pessoas de idade estão morando sozinhas, né? E na fábrica também. Pelo que eu converso, as pessoas com quem eu converso lá na fábrica, também nas conversas a gente percebe isso. Então, levando em consideração esses detalhes, né, da vida solitária que os idosos têm aqui, então o carro também, para várias pessoas, se torna uma necessidade, né? Eles precisam para poder ir ao médico, fazer compras, fazer suas coisas. E às vezes muitos idosos ainda têm o trabalho, né? Não é um trabalho de período integral, mas tem um trabalho. Como a minha vizinha lá, ela trabalha poucas horas, mas ela precisa ir trabalhar. Ela não usa carro, ela usa aquelas... Aqui tem umas motinhas pequenininhas de 50 cilindradas, ela usa isso aí, entendeu? Porque fica tudo muito meio distante aqui, né? Às vezes tem coisa que fica fora de mão, né? Então essa é a necessidade que esse pessoal aí de mais idade tem, né? Eu acho que eles não estão dirigindo porque gostam de dirigir e sai por aí dirigindo por uma vontade deles, e sim por uma necessidade, pelo fato de que tudo fica distante aqui, né, para quem mora no interior. Para quem mora no interior sabe do que eu estou falando, as coisas não ficam muito perto, né, e isso dificulta um pouco. Mesmo quando eu mudei aqui para essa cidade, eu comentei, né, a gente morava lá em Kagamigahara, a Harumi fazia tudo a pé. Por quê? O ponto que a gente morava era descia do apartamento, né, do prédio, aí na esquina já tinha um supermercado, né, na outra esquina já tinha o Combini, se andava mais um pouco adiante já tinha um home center, a gente tinha todas as conveniências ali perto, a gente tinha um hospital ali, acho que era 3 ou 4 quadras para trás, a gente tinha um hospital grande ali, né? Então a gente tinha tudo ali perto, McDonald's, até McDonald's a gente tinha ali que dava para ser feito a pé, né? Então dependendo de onde você mora, o carro deixa de ser uma necessidade, né? Por isso que eu digo que há casos e casos. Então essa ideia de que os idosos não deveriam mais dirigir é meio complicado. A gente está julgando por conta disso. A gente não sabe a situação deles e é muito triste, né? A gente chegar numa idade e não ter um apoio, uma pessoa que possa estar fazendo isso tudo pra gente.
É lógico que cada um tem a sua vida, né? A gente não pode ficar dependendo aí dos outros, mas é aquela velha história, né? A gente nasce, a gente é pequena, a gente é dependente. Nossos pais cuidam da gente. Sem eles a gente não teria como, né, ter crescido e aprendido nada. Aí depois a gente se torna produtivo, a idade chega, né, a saúde, né, por muitas vezes fica debilitada e a gente acaba se tornando uma criança novamente. E aí, quem é que vai olhar por nós, sabe? Todo mundo vai ficar velho um dia. Essa é a realidade. Alguns com saúde, outros não, né? E é complicado tudo isso. Deixa aí seu comentário, né? Diga aí o que você acha disso. Eu entendo o pensamento de muitas pessoas com relação a idosos dirigindo, mas a gente está num país onde a população, né, já uma grande parte da população é de idosos, né? E tá complicado isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!